Olá, paz do Senhor Jesus, esse é o seu canal Shekinah Web. Estou aqui com uma mensagem da Palavra de Deus para a sua meditação. Você que está com a sua Bíblia e deseja acompanhar a mensagem, ela se encontra no livro de Números, capítulo 9. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 9. Vamos meditar desde o versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se levantava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se levantava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, levantando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, mas levantando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Essa mensagem fala de um povo conduzido, um povo guiado por Deus. Assim era o povo de Israel. A partir do momento em que o Senhor os tirou do Egito, eles se encontravam no deserto, então esse povo passou a ser conduzido, a ser guiado por Deus. Moisés já havia falado com Deus sobre a necessidade de que o Senhor estivesse na direção, de que o Senhor os guiasse, porque ele disse que não iriam para lugar algum se o Senhor não os guiasse. Eles não iriam para lugar nenhum se o Senhor não estivesse na direção. Isso quer dizer, eles só iriam se o Senhor estivesse conduzindo, dirigindo tudo, se o Senhor fosse à frente deles, guiando o seu povo, porque ele tinha a certeza, se o Senhor estivesse à frente, guiando o povo de Israel, eles chegariam ao lugar certo, com Deus na direção, eles sabiam que iriam obter vitória. Na oração, quando ele falou com Deus, ele disse: Senhor, se não fores, não iremos. Ele disse também: porque o que os povos de outras nações irão dizer acerca do povo de Israel? Um povo que Deus tirou do Egito, um povo que Deus fez promessa, fez grandes sinais no meio do seu povo, em favor do seu povo, e agora se esse povo não for conduzido pelo Senhor, então o Senhor disse a ele:
Durante o dia, o Senhor os guiaria com uma coluna de fumaça. Durante a noite, seria uma coluna de fogo. E assim fez Deus. O povo de Israel, eles foram conduzidos, guiados pelo Senhor. Foi uma jornada longa, jornada do povo de Deus pelo deserto. Mas naquela jornada em que passaram pelo deserto, eles foram conduzidos por Deus. E muitos ali aprenderam, então, a depender de Deus. Muitos ali aprenderam sobre a necessidade de deixar Deus tomar a direção de tudo. Então se tornaram alguns inteiramente dependentes de Deus. Haviam ali homens e mulheres que começaram a crer, a confiar totalmente no Senhor e se colocar, deixar Deus, se colocar nas mãos de Deus, deixar Deus dirigi-los, o Senhor ir à frente deles, o Senhor guiá-los. E o Senhor, Ele foi com seu povo em tudo, até mesmo para a sobrevivência daquele povo, era o Senhor que provia tudo que necessitavam. A palavra fala acerca do maná, acerca das codornizes, Deus provendo o alimento do seu povo. A palavra fala também acerca de suas sandálias, suas roupas, que mesmo caminhando pelo deserto não se gastaram, nem as roupas se acabaram, porque o Senhor estava com as mãos estendidas, cuidando do seu povo. E o cuidado de Deus foi muito grande para com os filhos de Israel. Deus cuidou, provendo tudo que necessitavam, não lhes deixando nada faltar, mesmo o seu povo percorrendo o deserto em uma longa jornada pelo deserto, mas a presença de Deus estava lá. A presença de Deus acompanhava o povo de Israel. O alimento, Deus provendo, também a água, Deus preparou. Ele não deixou que nada faltasse ao seu povo, mesmo estando naquele deserto. E a palavra do Senhor diz também que durante o dia, naquele sol escaldante do deserto, o Senhor, como sombra, era sobre eles. A coluna de nuvem ali pairando sobre o povo, guiando, protegendo, a presença de Deus os protegendo. E quando chegava a noite, era a coluna de fogo, a presença de Deus ali através daquela coluna de fogo, guiando o povo de Israel. A palavra do Senhor diz que quando era o momento de parar, então parar em determinado lugar, ali ficarem acampados naquele lugar, levantar então a tenda, eles armavam suas tendas, porque o Senhor, quando a nuvem parava, eles sabiam então que deveriam seguir a direção de Deus, a direção dada pelo Senhor para ficar naquele determinado lugar onde a nuvem parava. Mas quando também a nuvem se movia, eles sabiam que era o momento de partir. Eles estavam sendo guiados, conduzidos por Deus. Nós também precisamos ser guiados e conduzidos por Deus, porque quando Deus guia o seu povo, Ele dirige, Ele está à frente conduzindo o seu povo, nada falta para aquele que Deus está lhe dirigindo, lhe conduzindo. Deus cuida de tudo, Ele prepara tudo, porque Ele é o único que sabe o que cada um de nós necessitamos. Ele sabe o que necessitamos e então Ele provê. Quando Deus está na direção, podemos dizer com total certeza que tudo vai bem. Quando Deus está conduzindo, nos conduzindo, quando Ele está à frente de tudo, o Senhor, Ele providencia o que necessitamos, porque Ele nos conhece.
Ele sabe qual é a nossa necessidade e Ele tem grande cuidado para conosco. Não foi só pelos filhos de Israel, por aquele povo, o povo hebreu no passado, mas Deus tem grande cuidado para com a sua vida. Deus é aquele que quer cuidar de você, mas deixa Deus então tomar a direção, assumir a direção, o controle da sua vida, se entregando a Ele, deixando Ele dirigir tudo, deixando Ele te orientar em tudo que for fazer, te conduzir em tudo, porque se o Senhor estiver à frente, você terá vitória. Se Deus estiver na direção, pode ter certeza que a bênção será confirmada. Essa mensagem fala acerca dos filhos de Israel, o povo também chamado povo hebreu, que estavam em total dependência de Deus. Quando o homem e a mulher está na total dependência de Deus, eu posso citar o exemplo com uma criança e o cuidado de uma mãe para com aquela criança, o cuidado de um pai guiando a criança. Ainda ela precisa, quando ela não anda, quando ela ainda não caminha, está aprendendo os primeiros passos, ela precisa estar ali sendo protegida, precisa estar sendo amparada pelos seus pais, por uma outra pessoa que esteja ali do seu lado a amparando. E quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e deixamos Deus assumir o controle da nossa vida, nos tornamos totalmente dependente dele. Então ele entende, esse homem, essa mulher quer que eu esteja à frente, conduzindo tudo em sua vida, dirigindo tudo. Essa pessoa se entregou a mim, está confiando totalmente em mim, está se colocando em total dependência de mim, o Senhor. Então Deus estende sua mão e começa a agir em favor dessa pessoa, que deixa Ele dirigir sua vida, que deixa Ele conduzir tudo. Assim estava o povo de Israel, totalmente dependentes de Deus, esperando sempre a direção divina, porque quando é Deus que nos orienta, que nos dá a direção sobre o que devemos fazer ou não, quando nós esperamos Deus falar conosco, esperamos Deus nos dar a direção, Ele nos dá a direção certa. O povo de Israel, eles sempre foram conduzidos a um caminho certo. Eles esperavam sempre uma direção dada por Deus. Quando Deus dizia, falava com eles, é esse o caminho, os guiava. Então eles seguiam a direção dada por Deus e obtinham vitória. Se você também seguir a direção dada por Deus, você não será derrotado, não será vencido, mas terá vitória. Na direção do Senhor devemos seguir, a direção dada por Deus. Quando o Senhor dava a eles a direção, a rota certa, o caminho, a direção certa a seguir, então eles conseguiam chegar e a vitória era certa na vida do seu povo. Mas quando o homem não deixa Deus dirigir, ele segue os seus próprios caminhos, aquilo que está em sua mente, em seu coração, infelizmente não tem como Deus conduzir a vida dessa pessoa que não se coloque em sua total dependência. E o resultado de não se colocar na total dependência de Deus é derrota, é fracasso. Mas quando Deus está na direção, podemos ter a certeza da vitória. O Senhor está falando hoje contigo por meio dessa mensagem, dizendo: meu filho, minha filha, você que agora está ouvindo esta palavra, eu falo contigo, se coloca na total dependência, sim, de mim, não do homem. Não se deixe ser conduzido
conduzido pelo que está em sua mente nem em seu coração, mas sim deixa, você que está ouvindo esta palavra, deixa Deus te conduzir, deixa Deus assumir a direção, o total controle da sua vida. Se torne dependente dele e você verá a vitória da parte de Deus na sua vida. Quando o povo de Israel, muitos ali se colocaram na total dependência de Deus, o Senhor os guiou, o Senhor determinou a direção que deveriam seguir e eles obtiveram vitória. Tiveram vitória sobre vitória, porque o Senhor estava ali com eles, porque o Senhor os conduzia, porque o Senhor estava na direção. Quando Deus está na direção, a vitória é certa. Aquele povo, diz a palavra do Senhor, estavam no deserto, mas em todo o tempo que estiveram ali no deserto, foram conduzidos, foram direcionados por Deus. Lembra da coluna de nuvem os guiando durante o dia e coluna de fogo os guiando durante a noite. Quando parava, aquela nuvem parava, então era Deus dizendo, falando com o povo, é hora de parar. Então eles paravam naquele lugar, levantavam suas tendas, sabiam que precisavam seguir a direção de Deus, a direção dada pelo Senhor, e assim eles foram sendo conduzidos. Mas quando esse mesmo povo se deixaram-se levar pelo seu próprio coração e não estiveram mais sobre a dependência de Deus, então começou a vir fracassos e derrota. Mas o que Deus quer falar hoje com você que está acompanhando essa mensagem: deixa Deus assumir o controle. Deixa Ele assumir a direção. É isso que Ele quer que você entenda. Ali com o povo, enquanto Deus estava na direção, eles venceram. Se Deus estiver na direção, você vai vencer. A palavra de Deus diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você não sabe, não sabemos o que é melhor para nós, mas aquele que tem todo o poder, que conhece a nossa vida, Ele sabe o que é melhor para nós. E se entregarmos a Ele a nossa vida, se entregarmos totalmente ao Senhor, nos colocando em total dependência do nosso Deus, entregarmos nossos caminhos, projetos, tudo que almejamos, tudo que o nosso coração deseja, e deixarmos Deus assumir o controle de tudo, você vai ver a diferença quando Deus assumir o controle de tudo. Se Deus, Ele der a direção, se o Senhor te orientar acerca da direção a ser tomada, acerca do que você deve fazer, e assim você seguir a orientação dada por Deus, não haverá derrota, não haverá fracasso, mas a vitória sim da parte de Deus será confirmada na sua vida. Vamos agora falar com esse Deus que tem todo o poder e pedirmos a Ele: Senhor, esteja na direção da minha vida. Quero ser totalmente dependente do Senhor, quero estar na dependência do Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, suplicamos a Ti nesta hora de oração. Esteja, Deus, na direção das nossas vidas, nos conduza como o Senhor conduziu o povo de Israel. Ó Deus, nos dê a orientação, sim, acerca do que devemos fazer, para que possamos, ó Deus, obter vitória em todas as áreas da nossa vida. Sim, Senhor, que a Tua presença esteja conosco, que o Senhor esteja na direção, que possamos, ó Deus, vencermos
em projetos, em todos os nossos projetos, nossos sonhos, em tudo aquilo que deseja o nosso coração, possamos obter vitória na parte do Senhor. Amém e amém, Jesus. Peço para você que está acompanhando esse vídeo, acompanhou a mensagem, a oração, se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Que Deus confirme a vitória na sua vida.